Bom dia a todos. Bom dia, senadores e senadora. Bom dia aqui à mesa com o Jean Paul Prats, que conheço desde a época da quebra do monopólio estatal do petróleo e da quebra do monopólio estatal das telecomunicações. Esse é um fato aí que serve, inclusive, como exemplo para o que representa a quebra da soberania nacional. As telecomunicações, que eu sou oriundo de lá, foi quebrado o monopólio e 2 anos depois privatizada. E hoje você só consegue, quando reclama, ouvir aquele bip, bip, bip e não tenha quem reclamar da péssima qualidade dos telefones, do sistema de celular e convencional no Estado brasileiro. Prejuízo total, a gente não pode esquecer disso. E, no mesmo período, quebraram o monopólio estatal do petróleo, que a Petrobras exercia, pois o monopólio pertence à União, e aquela luta foi incansável. E até hoje a gente continua nessa luta, na tentativa de impedir que entregue essa que é a maior empresa de petróleo da América Latina, a Petróleo Brasileira S.A. A gente tem, fico sempre com esse cartãozinho para ver como é muito fácil as grandes multinacionais do petróleo chegar aqui e se apoderar do que é nosso. Nós temos aqui uma empresa chamada Rosneft, ela é russa, é a 3ª maior empresa do petróleo do mundo, e hoje ela chega com toda a estrutura pronta, feita pela Petrobras, para ir produzir, perfurar, fazer todo tipo de petróleo aqui no Brasil, e que a gente entende como um absurdo. Tira a soberania do povo brasileiro. Hoje a gente tem uma discussão, e a gente ouviu muito isso, dos comentaristas, principalmente da Rede Globo, que a questão do pré-sal só na cabeça do pessoal da Petrobras, que não existia. É um projeto de 20 anos a chegar da exploração à produção do petróleo até 8.000 metros de profundidade de lâmina d'água. Factoide, né? E isso foi desmentido tecnicamente. Petrobras foi lá, furou e comprovou. Depois disseram que a Petrobras não tinha tecnologia. E aqui hoje eu ouvi, será que essa tecnologia é brasileira? Tecnologia de onshore e offshore, ela é tricampeão mundial. Ela não deve favor a ninguém. E é uma tecnologia, toda ela brasileira, desenvolvida nos seus centros de pesquisa, como o SEMPS, e outros centros de pesquisa espalhados pelo Brasil afora, CTGás, inclusive, lá dentro do Rio Grande do Norte, né? E que a gente traz aqui esse debate para demonstrar. Parabenizar aí de antemão a palestra do Jean Paul Prats, do Paulo César, que elas são importantíssimas aqui para o Parlamento. Ela é importantíssima para cada um dos que representam um determinado tipo de segmento aqui nessa sessão. Agora, a gente precisa pegar esses fatores técnicos e construir um processo com um linguajar que possa chegar no povo brasileiro. Porque essa é a maior dificuldade que todos nós aqui temos. O povo sabe que a Petrobras ela tem um grau de importância altíssimo e deveria ser muito mais. Eu ouvi aqui o Jean falar e ele falou claramente, a Petrobras é coitadinha. Eu tive de uma sessão lá no TST, que na presença de toda a direção da Petrobras eu tive que desmentir, porque tratavam ali no julgamento do TST sobre a questão da Petrobras ser uma coitadinha.
E que, como é que uma empresa que tem um faturamento médio de 350 bilhões por ano pode ser tratada como coitadinha? Você imagina uma empresa aí que tem o pré-sal com a... E aí não é número meu, não. Isso é número do maior geólogo, provavelmente, que já passou na Petrobras. E uma pergunta que eu fiz a ele, porque tem muitos fatores, ele trabalhou muitos anos, eu fui, inclusive, de equipes dele, porque eu sou da área de exploração, e eu perguntava, qual a tua perspectiva para o pré-sal? Ele dizia, Nelson, aqui a estimativa não é 30, nem 40, nem 50. O pré-sal ele tem em torno de 300 bilhões de barris de petróleo. Ponto. É o geólogo, esqueci o nome dele agora. Depois eu lembro. De qualquer maneira, quando ele afirmou, inclusive eu trabalhei na equipe dele, ele saiu por pressão, mas de qualquer maneira é um profissional da geologia muito capacitado. E isso a gente teve debates em Assembleia Legislativa, onde a gente ouviu, tirar petróleo a 8.000 metros, se tirar da terra já causa N prejuízo. Eu fiz uma pergunta para o presidente da Federação Amazonense lá da indústria, que ele dizia que era um risco profundo. E eu fiz uma pergunta a ele muito categórica. Você sabe quantos milhões de barris de petróleo vazou no afundamento da P-36? Deve ter sido milhares. Eu digo, não vazou uma gota de óleo, porque a capacidade de tecnologia que a Petrobras fura em águas profundas e que fura já em águas ultras profundas é de alta capacidade. As tecnologias da Petrobras é avançadíssima. Então, não derramou absolutamente nada. E vocês viram lá no Golfo do México quantos meses vazou petróleo com a BP. Porque não tem como você controlar um vazamento desse. É uma pressão de PSI altíssima e você não consegue, depois que a coisa acontece, salvar. Por isso, companheiros, é importante essa sessão, mas é também de vital importância que nós saiamos daqui e preparem. A gente já tem preparado, a FUP tem, a FNP tem, dos folders, como a gente fazia na campanha do monopólio estatal do petróleo, demonstrando a importância da Petrobras, que representa 15% do PIB nacional. Por que vai ter que abrir mão daquilo que é seu? É exatamente como se eu tenho a minha residência, o senhor estrangeiro vem aqui, eu cedo o meu quarto com a minha esposa e vou dormir na cozinha para que ele fique ali no quarto excepcional. E é isso que a gente faz e não podemos permitir. Aí é independente de políticas diferenciadas. Nós temos diferenças políticas, mas nesse momento é de união, é força total para barrar toda essa política neoliberal implementada aqui. A gente, quando pergunta, a Noruega, como é que faz? A Noruega é o maior IHD do mundo, do planeta, companheiro. E sustentado por quem? Pelo petróleo. Lá não é ruim. Você imagina que o americano ele tem tudo privatizado? Saúde lá é estatal, educação lá é estatal e bancado pelas periferias, pelos países que eles chamam de periféricos. Por isso, companheiros, a Petrobras ela é campeã de tecnologia, ela tem petróleo para sustentar a educação. A ideia, na época que estava $100 o barril de petróleo, só libra, ele valia naquele período, médio e longo prazo, em torno de 3,5 trilhões. Se você reduzir o preço do barril de petróleo pela metade, ainda vale 1 trilhão 750 milhões, que daria para sustentar todo o saneamento básico desse país, daria para sustentar a educação, daria para sustentar a saúde e todos os demais segmentos da sociedade brasileira. E tudo isso aqui deveria ser produzido com as mãos do povo brasileiro, que é o único e exclusivo dono dessa empresa. A gente tem sempre que lembrar que a Petrobras não foi forjada em gabinete. A Petrobras foi forjada nas ruas, companheiros.
foi forjada na luta do povo, derramou suor e sangue do povo brasileiro. Lembrar que a Petrobras é atacada muito antes de ser criada, porque as 6 irmãs afirmavam isso categoricamente, que nós não tínhamos condições de gerir uma política de petróleo na questão da exploração, na questão da produção do petróleo aqui no Brasil. E foi desmentido. A Petrobras, que saiu do primeiro campo da Bahia em 1937, ela ainda não existia, até o dia de hoje, lá na cidade de Lobato, na sua terra, até o dia de hoje, a Petrobras chegou aos patamares de produção de mais de 3 milhões de barris de petróleo dia. E o gás não é diferente, a capacidade de produção de gás natural da Petrobras é extremamente alta. A Amazônia tem campos com alguns trilhões de metro cúbico de gás. E que quer entregar também, senadora. Quer entregar Urucu, que é o maior campo terrestre de produção da Petrobras, a refinaria de Barcabeira, lá no Maranhão, que fizeram toda a terraplanagem. É preciso que se visite e mostre que aquela refinaria é uma prêmio, que iria refinar 600 mil barris de petróleo. Ela está lá na prateleira encostada. A gente tem a refinaria de Fortaleza também, outra prêmio. E tem a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, que foi gasto 33 bilhões e está lá metade funcionando e até a outra metade entregue às baratas. E que a gente tem batido, as duas federações, tem batido profundamente nesse processo, tanto a FUP como a Federação Nacional dos Petroleiros. Então, a gente está nessa luta muito antes de hoje a tentativa de tentar privatizar a Petrobras. E, para encerrar, essa luta não vai acabar aqui. A decisão do ministro lá do STF é importantíssima, mas a gente precisa abraçar. Precisa reforçar essa tese, que nada é mais importante em um país do que a sua soberania. E sempre afirmar aqui, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa e os Correios sempre deram excelentes resultados. Aqui posso ter esquecido de algumas, mas eles querem entregar agora a Eletrobras a preço de banana também. E a gente tem que combater todo esse conjunto de empresas brasileiras que sempre trouxeram o desenvolvimento desse país e que a gente não pode abrir mão com essa falácia de que tem que privatizar porque não tem recurso. Você imagine o número de barris de petróleo que a gente deu aqui. Qualquer banco tem interesse de emprestar sim a Petrobras, porque ela tem competência de tecnologia e capacidade de produção dos seus técnicos. Por isso, eu quero aqui só lembrar um pouquinho, se me dê permissão, um minutinho, para dizer: a gente está numa luta lá com a Petros também, que isso aí também tem efeito a privatização em cima de mais de 100 mil trabalhadores que agora eles querem entregar os grandes fundos de pensão desse país. Por isso essa luta não encerra aqui e a gente está aí à disposição de acompanhar, seja lá onde for, para ajudar nesse processo contra a privatização da Petrobras e as demais empresas do sistema Petrobras.